Este é um programa que eu vou ter muito prazer em fazer, porque é um tema que me interessa muito. Eu lembro que na década de 80, se não estou enganado, viu, Breno? Eu orava pelo mundo islâmico, ainda no seminário, lá na Palavra da Vida. E o islamismo só foi crescendo, só foi crescendo. E quando, lá na faculdade, nós somos até colegas, trabalhamos na mesma faculdade, no mesmo curso de teologia, né? Sim. Me falaram assim, você tem que levar o Breno lá na TV, porque o Breno escreveu um trabalho sobre Jesus segundo o Islã. Isso. Eu falei, o Breno é doido. Primeiro, obrigado, Breno, por ter vindo. Viu, imagina, que eu agradeço. Privilégio, viu? Obrigado. De onde você tirou isso, rapaz? Pois é, Cássio. Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui. Eu sempre, no decorrer do curso teológico, eu quis fazer um trabalho de conclusão de curso que fugisse um pouquinho à regra, né? Aquilo que o pessoal não está tão acostumado a ver apresentado e etc. E sempre me instigou essa oportunidade de saber como os outros enxergam a minha fé. Ou melhor ainda, né? Como as outras pessoas que não têm a mesma fé, a mesma religião que eu, enxergam o meu Deus, que é Jesus Cristo, né? Então fui para o Islã. Quando o Estado Islâmico começou, esses ataques, etc., me chamou muito a atenção. E uma fala de uma entrevista, eu achei bem curiosa, é que um líder islâmico radical, ele disse que ele estava aguardando a volta de Jesus. Quando ele falou isso, para mim, eu tive a mesma reação. Uau. E aí eu fui buscar mais informações, né, fui aprofundar no tema e achei muito curioso o quanto Jesus tem significado e importância para eles. Mas eu queria entender, se deixar, eu fico só nessa primeira frase aqui, o programa inteiro. Mas como é que é isso? Ele estava aguardando a volta de Jesus? Isso, na escatologia, né, islâmica, Jesus ele é aguardado, né? Para falar disso, eu queria pedir licença só para começar como que é a visão assim da religião islâmica a respeito de Jesus. Ótimo. Primeiro, a gente tem que entender que toda a concepção que eles têm de Jesus advém do Alcorão, né? Então, eles reconhecem tanto o Torá, que para eles é Taorá, e também algumas partes do Evangelho. Então, peraí, que aí vamos aproveitar. Porque o Breno é professor, então, como professor, ele, né, você dá aula tanto no curso superior quanto no curso, né, na educação básica. Então vamos voltar lá. O islamismo, o começo do islamismo é ali na Idade Média ou é anterior? Porque é depois da vinda de Cristo, né? Sim, sim, exatamente. O profeta Muhammad, ou Maomé, como a gente fala, ele nasceu no ano 600, né, ali na cidade de Meca, e era uma cidade politeísta, né, aquela região ali da Arábia, norte da Arábia. E ele tinha uma espiritualidade diferente, sabe? Ele não se, pelos registros que a gente tem, inclusive do Corão e outros hadites, a gente sabe que... O quê? O hadites, né? O hadiths, isso, são escritos islâmicos, né? Que não compõem o Corão. Não compõem o Corão, são escritos de sabedoria, o que a gente chamaria de nossa teologia. Eles não têm essa terminologia, mas são sabedorias, né? Então, Maomé aparece no ano 600 depois de Cristo, né? Conhecedor da história de Cristo, também da Torá, né? Ele capta essa noção do monoteísmo. E ele está em face de uma cidade politeísta, com vários templos pagãos, ele se retira para uma espiritualidade singular. Lá, então, ele teria recebido as revelações do anjo Gabriel, que teria concebido, então, o Corão, né? Então, no Corão ali, segundo os árabes muçulmanos, é a revelação final de Allah, que é Deus em hebraico, né? E que é o livro final, ou seja, você não precisa se basear no Torá e nem na Bíblia, porque Deus se revelou de maneira única e definitiva no Corão. Então, Maomé, ele registra muitas coisas sobre Jesus. Por exemplo, Jesus é citado pelo menos 25 vezes no Corão, enquanto ele mesmo, no máximo 4, 5 vezes. Ele mesmo, você diz o quê? O profeta Muhammad. Ele se cita? Sim, tem citações do Muhammad. Tem mais citação de Jesus no muito Corão mais. do que Maomé. Se não me engano, Jesus só fica atrás de Moisés em citações no Corão, né? Mas então ele registra que Jesus é um profeta não divino, mas um enviado de Alá,
que foi enviado aos israelitas para pregar a fé única, da unicidade, o monoteísmo. Porque, segundo o Corão, o contexto, como a gente vê inclusive na Bíblia, já estava um pouquinho, né, deturpado por causa da influência do Império Romano, a religião já tinha se misturado bastante, então Jesus vem chamar os israelitas para essa fé. Bom, Jesus então nasce de Maria. Maria, única mulher citada pelo nome no Corão. Maria citada única, no Corão. Maria é. Inclusive, que é muito interessante, no Corão registra essa história que Maria foi escolhida por Alá e mantida por ele. Tem uma passagem muito curiosa na Surata que leva o nome dela. Surata é um capítulo, né, do Corão que leva o nome dela. Surata. Surata. Então nós queremos aprender. É um livro, né? Porque eu não quero cortar seu raciocínio, claro, não, mas claro. eu devia aqui perguntar. À vontade. A palavra Sunna quer dizer o quê? A Sunna é um conjunto de escritos pós-morte de Maomé. Então, depois da morte de Maomé, teve uma disputa para saber quem seria o sucessor. Califa. A palavra califa é sucessor. Então, você tinha um sucessor de sangue, que era Ali, e um sucessor de espiritualidade. E também um general de guerra dele, porque Muhammad Maomé, ele foi um líder revolucionário também, né? Ele empreendeu várias guerras e etc. Então, ele tinha um general com ele chamado Abu Bakr. Então, aqueles que defendiam que Ali deveria ser o sucessor, que era filho dele, que era sobrinho de sangue da descendência, eles se tornaram então os xiitas, porque Shiat Ali, seguidores de Ali. E os outros que seguiam Abu Bakr, os sunitas. Os sunitas, além do Corão, eles também têm a Sunna. A Sunna é um conjunto de sabedoria escritos de sábios islâmicos após a morte de Maomé. Então, por isso que esses grupos não se dão. Mas na Sunna não fala de Jesus, só no Corão. Não, na Sunna tem algumas referências indiretas, né? Eu não conheço a Sunna tão bem como assim, né? Como ao Corão, que eu pesquisei mais, mas tem algumas referências indiretas aos profetas enviados por Alá. Mas vamos voltar para o Corão? Vamos sim. Estou curioso. Você falou então que Maria foi guardada por Alá. Foi guardada por Alá. E ela é citada no Corão? Sim, é a única mulher em todo o Corão citada pelo nome, tá? E aí é curiosíssimo que na nossa Bíblia, na Bíblia cristã, católica, a gente tem a figura de José. Para os muçulmanos, não existe a figura de José. Jesus não tem pai nenhum, nem de criação. E, claro, né, pela fé islâmica, Jesus jamais poderia ser tratado como filho de Deus. Sim. Porque para eles, Alá é único e a ele você não pode associar nenhum grau de parentesco, amizade, coisa alguma. Então, Maria deu à luz a Jesus também virgem. Então, eles reconhecem a virgindade de Maria. Jesus foi concebido, então, dessa maneira. Outra curiosidade é que Jesus teria falado desde o berço para todos. Isso é uma curiosidade muito legal do Corão. Há um registro onde diz assim que Alá lhe proporcionou que falasse aos homens desde o berço, para que todo mundo ficasse sabendo que ele seria um profeta, né? Então ele fala desde o berço, na presença de Maria ali, com outras pessoas, sabe? A infância de Jesus é relatada, por exemplo, ele faz alguns milagres, inclusive o Evangelho de Barnabé, que não é um livro canônico, né? Relata que Jesus faz um passarinho com barro, isso tem no Corão. Tem no Corão? Tem no Corão. Essa história do passarinho eu já tinha ouvido por causa de um livro apócrifo. Exatamente, Mas eu não sei se você tem essa informação, historicamente, o que veio primeiro, o Corão ou o livro apócrifo sobre Jesus? Primeiro vem Barnabé. Isso. Aí depois a gente tem a compilação do Corão, né? Dessa maneira assim mais clássica, uma acabada final, né? Pronto aí. E eu estou curioso, porque você falou da infância de Jesus, sim, né? Do Ministério Público, há alguma relação, alguma menção do que está recitado no Novo Testamento, não? Sim, sim. Muitos. O Corão registra vários milagres de Jesus, dentre eles a ressurreição de um morto, a cura de um cego, cura de um paralítico. Há uma passagem que não tem, né, na Bíblia cristã, evangélica, que é a surata da mesa, né? É o seguinte, Jesus estava com seus discípulos, seus seguidores, e todos com fome. Então ele reúne a todos, ora a Alá, né? E Alá então faz descer uma mesa servida dos céus, literalmente, para todos eles, um milagre extraordinário na fé islâmica, e eles ali então servem nesse banquete. Mas Jesus é tido assim, inclusive mencionado no Corão como o Espírito de Deus,
a palavra de Deus. Logos. Exatamente, a palavra de Deus, filho de Maria, entre outros atributos. Mas assim, em termos de ações, atitudes, realizações, pelo menos no meu humilde ver, na minha análise, Jesus foi um dos maiores, se não o maior profeta. É claro que um muçulmano jamais falaria que Jesus tenha sido maior do que Maomé. Tá? Mas porque eles entendem, exato, né? Jesus jamais poderia ser divino, é apenas um profeta. Inclusive tem um ponto que a gente poderia trabalhar um pouquinho mais sobre a morte e ressurreição de Jesus, né? Eu quero falar depois do intervalo, que eu quero entrar bastante aí. Claro, mas então é isso, Jesus realiza vários milagres, é tido em alta estima por todos os muçulmanos, e então, até hoje, né, é engraçado, tem eu coloquei no trabalho que tem um autor que ele diz que no mundo hoje o nome mais comum é Muhammad, né? E além disso, a cada 5 pessoas no mundo, pelo menos ocidental aqui, as pessoas têm um contato e conhecem Jesus não pelo cristianismo, mas sim pelo islamismo. Né? Hoje a gente tem um crescimento do islamismo fortíssimo na Europa e, conforme estudos da revista Pew Research, se continuar assim, até 2070 eles serão o maior grupo religioso do mundo. Eles crescem numa taxa maior do que a população mundial, só para a gente ter ideia. Né? Além de tudo, porque a poligamia é possível, né? Hoje não é tão comum, sabe? Alguns países um pouco mais conservadores, no sentido da Sharia, que é a lei islâmica, né, ainda é possível. Mas, no geral, hoje a gente observa assim, um homem não tendo mais do que uma esposa, não. Mas ainda em algumas tradições é bem comum encontrar assim, você tem razão. Estou aqui conversando com Breno Silveira, que é teólogo, professor, falando sobre Jesus segundo o Islã. Estamos aprendendo muito. Eu quero saber como o Alcorão, como o islamismo fala sobre a questão da morte e o que nós cremos na ressurreição de Cristo. Será que aceita isso? Será que considera? Vamos ver depois do intervalo. Vamos e voltamos já já com o programa Mente Aberta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, aprendendo hoje com o professor Breno Silveira sobre Jesus segundo o Islã. E eu estou curioso, né, porque eu estou com o material dele aqui em mãos, mas não deu tempo de ler tudo ainda, né? Quero ler com detalhes, mas quero ouvir do autor aqui. Essa questão da morte de Cristo na cruz do Calvário, ao lado de 2 ladrões, e o relato de que ele ressurgiu, que o corpo não foi encontrado. O Alcorão fala alguma coisa sobre isso? Importante essa pergunta. Segundo o Alcorão e a tradição islâmica clássica, né, hoje a gente tem que falar assim porque existem várias vertentes do islamismo, né, inclusive o islamismo mais progressista. Bom, mas voltando à questão, a morte de Jesus é algo muito curioso. Jesus, quando estava no auge, né, do seu ministério, da sua pregação, o Corão relata que por ele pregar essa volta à fé, unicidade em Alá, né? Alguns israelitas não gostaram disso. Acharam que Jesus poderia atrapalhar alguns planos, talvez dos zelotes, etc. Né? O Corão não dá detalhes sobre isso, mas diz que alguns judeus não ficaram satisfeitos com essa pregação. Portanto, empreenderam um plano para matá-lo. Alá, sabendo disso, providenciou um escape para Jesus. Então, a gente tem uma versão, né, uma citação no Corão que é assim: quando os inimigos de Jesus, que no Corão é citado como Issa, né, ou em algumas outras traduções até Yassu, mas Issa é o mais comum, quando eles vieram atrás de Issa para prendê-lo e matá-lo, Alá providenciou um escape que seria assim: ele estava reunido num ambiente, numa casa, e Judas teria sido, sim, contratado pelas 30 moedas para entregá-lo. Só que por essa traição, por essa situação, então, quando Judas chega no ambiente, seria um ambiente já de noite, etc., os 2 judeus são confundidos, Jesus e Judas. Então, na escuridão, os guardas prendem Judas e levam Judas para ser castigado, para ser morto na cruz. E então Alá envia anjos que levam Jesus até o céu. A ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo. Antes da morte e antes da... Sim. Obviamente, se não houve morte, não houve ressurreição. Exatamente. Para a fé islâmica, Jesus não morreu, mas está no céu
com Alá. E mais, ele não só está no céu com Alá, como ele voltará. Mas só voltando um pouquinho, é o seguinte, nessa captura de Judas, por assim dizer, e Judas é que teria então sofrido na cruz, segundo a fé islâmica, né? Por isso que eles entendem o cristianismo como um grande erro, que a história da cruz, da redenção, isso aí não passa de uma deturpação da verdade, né? É por isso que eu coloco no trabalho, assim, algumas perguntas. Haveria alguns pontos de compatibilidade ou convergência entre as duas fés? Bom, é possível que hajam, mas assim, existem pontos que são excludentes, antagônicos, né? Por exemplo, a morte de Jesus para o cristianismo é fundamental, né? O apóstolo Paulo mesmo disse que Jesus não foi morto e nem ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, os muçulmanos entendem assim. Há um escritor árabe chamado Muhammad Ata Urahim, ele diz o seguinte, que nesse momento em que eles foram prender Jesus, na verdade, Alá fez com que a face de Judas se transfigurasse na face de Cristo. Então ele teria assumido a fisionomia de Jesus, os guardas seriam prendido ele. Pensando né? que Jesus... Pensando que era Jesus. Né? Então aí Jesus é levado aos céus por anjos e voltará. Sobre a volta de Cristo, eu estou falando, você pode me interpretar? Não. Porque a pergunta inicial levou a toda essa explicação, porque você falou que você ouviu alguém importante, um religioso importante, falando que Jesus voltaria. Eu fiquei surpreso. Não é curioso? Maranata? Exatamente. Se voltava essa, né? Bom, é isso. A fé islâmica clássica, essa que a gente adquire do Corão, a gente tem um contato, ela entende o seguinte... haverá um tempo na humanidade que será chamado, em algumas tradições, assim como o fim dos tempos. Mas é um pouquinho diferente da nossa concepção de fim dos tempos, que para eles, o fim dos tempos não necessariamente será assim, o ato final. Não, será como se fosse um antecedente a esse ato final que a gente, como cristão, espera. Então, o que seria isso? Jesus voltará para anunciar essa fé, continuar anunciando essa fé. Jesus, ele é contado entre os profetas que herdarão a terra, eles voltarão e herdarão a terra, e então Jesus empreenderá um tempo de paz, alegria e de um conforto para a humanidade, onde todo mundo vai se voltar à fé islâmica. Então Jesus seria esse que espalharia a fé islâmica para todo mundo e iniciaria esse tempo de paz chamado fim dos tempos. É o milênio islâmico. Perfeitamente, dá para fazer essa associação. Agora, Breno, eu fico me perguntando... Eu já lembro, talvez quando você fez teologia também, essas discussões surgiam no curso, né? Por exemplo, o arianismo, né? O arianismo, não o arianismo racial, o arianismo diário, que negava a divindade de Cristo. Há aqueles que dizem que foi bom difundir o cristianismo, mesmo o Cristo, Jesus não sendo Deus. Sim. Você pensa que essa descoberta, esse estudo seu, entendendo que Jesus é tantas vezes citado no islamismo, é uma chave da perspectiva missiológica, um ponto de contato, assim, possível de se levar o evangelho ou não? O que se fala de Jesus acaba comprometendo porque ele não é Deus. Como é que é isso? É importante isso, Cássio, porque assim, eu creio que como ponto de contato, eu acho que é fantástico, sabe? Inclusive, eu em conversa com outros colegas, né, da teologia, a gente não tem tantas informações assim, porque o mundo islâmico é muito fechado e etc. São poucas pessoas que empreendem no estudo da religião e etc. E o meu objetivo foi justamente esse, tentar apresentar alguns pontos de contato, não só para a área da cristologia, mas também para a missiologia, né? Talvez dar um suporte aí para alguns missionários que vão fazer esse trabalho. No sentido de comunicar a pessoa de Jesus, eu acho que não ajuda na evangelização, porque tem alguns pontos ali que são irreconciliáveis com a fé cristã, não tem assim uma convergência, ou seja, eu não conseguiria pregar Jesus através do Corão, única e exclusivamente, porque é um Jesus puramente histórico, eu diria.
tá? No máximo alguns milagres que ele realizou, mas o Corão deixa bem claro que ele só realizou, não porque vinha dele isso, não por sua divindade, mas porque Allah o concedia. No seu trabalho você menciona isso, eu acho que tem um subcapítulo que fala sobre a divindade e sobre a trindade também, Perfeito. que é outra questão. Isso. Vamos trabalhar um pouquinho essas sim. duas questões aí. Perfeitamente. Como disse, né, eles não entendem que Jesus é divino, porque isso é você atribuir qualquer parentesco de Allah a um ser humano ou a qualquer Nem outra Maomé. coisa. Jamais, jamais. Maomé também é apenas um ser humano, um profeta, o maior, porque é o último, né, depois dele não haverá. Inclusive, você me lembrou de uma coisa. Você me permite o seguinte, segundo o Corão, o próprio Jesus teria profetizado a vinda de Maomé. Isso é curiosíssimo, né? Sério? Exato. Não está citado nos evangelhos, não. Pois é. Acontece o seguinte, Cássio, olha, Jesus, quando despede dos seus discípulos e diz que enviaria o Consolador, Isso. Exatamente, na nossa fé, na tradição, a gente entende o Espírito Santo como o Consolador. Paráclitos. Paráclitos, exatamente. Esse termo grego paráclitos, ele é importantíssimo, porque para os árabes, eles leem o paráclitos e entendem haver uma variação de paráclito para períclitos. Olha. Períclitos. Períclitos, então, seria a transliteração de Ahmad em árabe. Ahmad em árabe é uma variação do nome Muhammad, Maomé. Que loucura. Exatamente. Uau. Então, se você lê esse trecho bíblico em árabe, você vai ver que não vos deixarei órfãos, mas enviarei Ahmad, o Consolador, que seria Muhammad, Maomé. Né? Você tem, Rapaz, imagina, né? Quanta coisa. Mas porque a palavra paráclitos, até uma coisa que eu tenho conversado com algumas pessoas, né? Que na nossa versão, a versão da Almeida traduz por Consolador, eu prefiro a tradução advogado, porque paráclitos é advogado em 1 João, né? Agora, Ahmad eu não conhecia, Ahmad. que loucura. Ahmad seria uma transliteração, né? Em grego da palavra, Ahmad seria uma transliteração em árabe de Períclitos. Eu confesso que eu fui atrás, né, desses registros originais e não encontrei Períclitos, mas é fortíssimo na tradição muçulmana essa informação. Agora, você falou que a menção de Jesus como Espírito. Sim. Aí eu pensei na Trindade. Como é que é isso? Exatamente. Esse Espírito para os muçulmanos não é esse Espírito que a gente entende como o Espírito Santo, uma pessoa de Deus, né? Mas seria assim, como se ele fosse inspirado por Deus, sabe? Então ele seria o Espírito de Allah, a palavra de Allah ali, ou seja, cheio da palavra, cheio de Allah para falar, não um com ele, como nós entendemos. Entendi. E aí que entra a Trindade, porque eles entendem a Trindade um erro do cristianismo, porque você estaria associando a Deus, a Allah, né, em árabe, uma pessoa, um ser humano, você colocando um ser humano em pé de igualdade com essa divindade que os muçulmanos têm pelo nome de Allah, que é Deus em árabe. Então, a Trindade seria um erro grosseiro, né, advindo de uma deturpação do verdadeiro evangelho dado a Jesus. Tá? Allah teria dado o Injil, ou Injil, que seria o evangelho, mas, com o passar do tempo, os seguidores de Jesus teriam deturpado esse evangelho e algumas coisas só que seriam interessantes e verdadeiras, né? Mas não o evangelho todo. Inclusive, seria uma inserção indevida à doutrina da Trindade. Aí eu fico me perguntando, né? Gente, as cruzadas aconteceram, tantas guerras e tantas brigas, né? Pessoas vindo com a cruz. Quer dizer, o símbolo do cristianismo é a cruz e para os islâmicos a cruz foi para Judas. Exato. Não para Jesus. Talvez se fosse com outra pegada, né? Sim, exatamente. É por isso que esse símbolo para eles é até uma blasfêmia, né? Você usar a cruz, etc., porque foi um traidor de um profeta, né? Judas, que morreu na cruz, ele foi traidor de um dos maiores profetas. Então, por isso que eles rejeitam bastante esse símbolo. E só por curiosidade, foi no período do Império Turco-Otomano, onde israelenses, judeus e cristãos tiveram maior liberdade de culto em Israel e em todo o território, né? Esses 300 e poucos anos de dominação do Império Turco-Otomano, foi ao contrário do que a gente pode imaginar, né? Não, foi uma opressão, foi onde eles tiveram maior liberdade
para fazê-lo, né? Então, é claro que existem os extremismos, né? Existem algumas situações como o terrorismo, Estado Islâmico, etc., mas a gente sabe que isso não traduz num todo a fé islâmica, né? Que legal, olha, conversei com o professor Breno Silveira, gostei demais, aprendi muito, eu vou ter que chamá-lo porque tem muita informação ainda. Um prazer. Precisa de mais alguns programas. Breno, obrigado, querido. Imagina, eu que agradeço. É um prazer, prazer é ter meu, você Cássio. aqui, querido. Obrigado. Muito obrigado a você também que assistiu o nosso programa Mente Aberta sobre Jesus segundo o Islã. Tenho certeza que você gostou, assim como eu gostei. E te espero no próximo programa Mente Aberta aqui da Rede Super. Um grande beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.